Maravilha! Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula, nós estamos dentro de um curso de amostragem e eu vou trazer para você aqui uma questão dos alunos lá do curso de Estatística para Concurso. Você está vendo essa aula aqui, seja pelo grupo do WhatsApp, seja pelo grupo do Telegram ou lá no Close Friends do Instagram. Se considere, então, um privilegiado. Se tiver no YouTube, então, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, porque isso aqui é conteúdo raiz de estatística para concurso. O que nós vamos ver nessa aula? Vamos continuar trazendo para você uma questão aqui do concurso do TRE em Minas Gerais, um concurso realizado pela Consulplan em 2012, mas que poderia muito bem cair em um concurso FGV, apesar de não ser comum. Um concurso Sebrasp, eu acredito que poderia cobrar um tipo de questão desse assunto, né? Apesar de que da forma como está cobrado aqui esse assunto, ele está misturado, trazendo como que uma pegadinha aí para o concurseiro de estatística. Bem, então nós estamos usando informações auxiliares na amostragem. Então, por exemplo, quando nós estimamos a média, né, pelo estimador de razão, nós usamos o quê? Nós usamos o Rzinho chapéu, é a razão, vezes o total na população para a variável x. Como que é dado esse Rzinho aqui? Esse Rzinho é a média de y na amostra e a média de x na amostra multiplicado pelo total de x. Note que o total de x é uma informação conhecida aqui no nosso contexto. Então, nós temos o quê? Nós temos amostra do tipo xi, yi, onde tem uma forte correlação entre a variável x e a variável y, mas essa variável x é uma variável conhecida. Portanto, o total de x aqui é um valor conhecido. Nós queremos estimar a média pelo estimador de razão. Temos aqui a razão amostral vezes o total de x. Esse total é um valor conhecido na população. Portanto, olha só, considerando as nossas etiquetas aqui nas nossas observações, xi varia de 1 até nzão quando nós estamos nos referindo à população. Xi varia de 1 até nzinho quando nós estamos nos referindo à amostra. Por óbvio, esse n aqui é bem inferior a esse nzão aqui. Então, nosso contexto é mais ou menos esse aqui. E nós estamos aqui trazendo um problema que envolve não o estimador de razão, mas o estimador de regressão. Por que eu estou falando aqui do estimador de razão? Porque os alunos do curso de Estatística para Concurso já receberam a aula do estimador de razão pelos contatos. No estimador de regressão, o que acontece? Nós também temos uma amostra x1, y1 até xnzinho, ynzinho. Essas variáveis são fortemente correlacionadas, mas lembre-se de que o xi, né, melhor dizendo, é uma variável tal que i varia de 1 até nzão. Ou seja, para todos os efeitos, a variável x é um valor conhecido na população, é um censo na população. Então, o que vai acontecer? Queremos estimar a média na regressão,
por meio da informação de x. O que vai acontecer? Vamos usar o estimador de regressão. Não confundir com o modelo de regressão linear. O modelo de regressão linear é um modelo amostral, né? Onde nós temos uma amostra de pontos xi, yi, e estamos estimando a média de y por meio do modelo beta 0 mais o beta 1, chapéu, né? Vezes cada observação xi. Por isso, aparece aqui o nosso termo de erro nessa relação linear entre x e y. Ora, o que está acontecendo nesse exercício aqui? Nesse exercício, nós queremos estimar um salário médio, portanto, y vai ser a nossa variável a ser estimada, e nós observamos o quê? Temos uma amostra de salários, onde nessa amostra vamos obter uma média de 3,6 mil reais, conforme aparece aqui no enunciado. Então, nós temos aqui essa observação. Ainda foi informado aqui o desvio padrão de y, nesse caso aqui nós não vamos mostrar. E desculpa se eu estou sendo um pouco prolixo aqui, mas é porque eu quero contextualizar bem isso aqui para você entender algumas diferenças nesses métodos de estimação, nesses métodos estatísticos, né? O que acontece? O que nós temos aqui? Foi fornecido também, foi obtido em conjunto, né, uma amostra de valores x, em que foi obtido x, né, representa o tempo de experiência no cargo do gerente, nesse caso aqui, e nós temos uma média dessa amostra igual a 8. Qual que é a informação relevante nessa questão? Ele nos diz que a média populacional, μx, ela é igual a 12. Então, foi dado também aqui o modelo de regressão. Na verdade, o que aconteceu aqui? Olha só, sabendo da forte relação linear entre o salário e o tempo de experiência do cargo, o pesquisador decidiu usar um estimador de regressão. Quando nós falamos de estimador de regressão, nós estamos no contexto das técnicas de amostragem. Aí esse enunciado aqui tentou confundir a cabeça do concurseiro, dizendo o seguinte: para tanto, ajustou nos dados da amostra um modelo de regressão linear do salário Y. Ora, o modelo de regressão linear do salário Y é tal qual nós escrevemos aqui, olha só. É esse modelo aqui. Como que nós estimamos esse modelo? Por mínimos quadrados, por máxima verossimilhança. E então, vamos usar aí as técnicas ou os métodos de estimação comumente estudados lá dentro da inferência estatística. O que vai acontecer aqui? Ora, então ele forneceu para nós esse modelo estimado, o modelo de regressão linear. Ora, o que a gente viu no modelo de regressão linear quando nós estimamos esse beta 0 aqui? Esse beta 0 é a média da amostra menos o beta 1 chapéu multiplicado pela média dos valores de x, que é a variável explicativa, variável regressora, na maior parte dos casos considerada não aleatória no nosso modelo de regressão linear. Tanto é, olha só,
Quando nós olhamos para esse modelo aqui, estimado, o que acontece? Se eu fizer aqui, olha só, beta 0 vai ser igual à nossa média, 3,6, menos o beta 0 que ele deu aí para nós como 0,2, vezes a média de x, que nesse caso aí, na amostra, é igual a 8. Então, nós vamos ficar com 3,6 menos 1,6. Esse beta 0 é igual a 2,0. Foi isso que apareceu aqui, olha só. Foi isso que apareceu aqui. O beta 1 chapéu, ele até já deu aqui. E é aí que nós começamos a ligar ou a linkar essa questão com o estimador de regressão. Por quê? Olha só. Ele diz aqui, a estimativa de regressão para o salário médio é... Então, estimativa de regressão, estamos dentro das técnicas de amostragem, estamos usando informação auxiliar da população para estimar, nesse caso aqui, o nosso valor médio, tal como o estimador de razão que nós já vimos. Ora, o que acontece, o que a teoria nos fala acerca do estimador do tipo regressão? E aí não tem jeito, a literatura não entra em muitos detalhes da álgebra por trás do estimador de regressão, mas o que ele nos diz? Inclusive, não tem muitos exemplos. O livro do Cochrane, Sampling Techniques, é o que traz um exemplo lá, está em inglês. Eu ainda não tive tempo de traduzir isso aqui para a galera no curso. O que vai acontecer? Ora, o estimador de regressão, nós vamos usar uma variável auxiliar ou uma informação auxiliar para estimar a nossa média, estimar a nossa média pelo estimador de regressão. Como é que vai ser essa média? Ora, tem um princípio básico por trás aqui, que é o seguinte, ora, se eu vou estimar a média da população, eu vou pegar a média da amostra para estimar essa média populacional. No estimador do tipo regressão, o que vai acontecer? Se lá nos estimadores do tipo razão, olha só, nós estamos estimando essa média pelo estimador de razão vezes o total da variável x, por trás disso aqui, o que nós estamos assumindo? Que isso aqui é um valor, uma vez que nós temos aqui uma relação, né, do tipo y barra sobre x barra vezes esse total de x, o que nós estamos assumindo aqui? Que isso aqui é um modelo linear que passa pela origem do eixo x e do eixo y. O estimador de regressão vai procurar o quê? Dar uma melhorada na precisão desse estimador, assumindo qual informação? Olha só, isso aqui não passa pela origem. Vamos tomar, então, um valor médio de y, mais um b aqui, e vamos tomar quem? A média de x menos a média da amostra para estimar essa média da população. Ora, veja aqui, tem aqui um princípio básico também por trás desse estimador. Se nós imaginamos o quê? Olha só, vamos imaginar que essa amostra aqui, ela está crescendo. Ou seja, à medida que cresce uma amostra, mais nós estamos nos aproximando
da população. E o que nós sabemos que ocorre com a média amostral à medida que cresce o tamanho da amostra? Lembrando aqui que estamos considerando uma população finita, à medida que cresce o tamanho da amostra, mais a média amostral está se aproximando da média populacional. Nessa parcela aqui, o que acontece? Note que nós temos aqui o μx, a informação da média de x, que é a nossa variável populacional conhecida aqui. À medida que nós aumentamos o tamanho dessa amostra, essa média amostral x barra vai se aproximando de quem? Vai se aproximando da média da população para a variável x. Com isso, o que acontece aqui? Ó? Esse termo aqui vai se aproximando de zero. No final das contas, olha só, o y barra, o yzinho barra vai se aproximando do yzão barra, a média populacional. Essa parcela aqui vai se aproximando de zero, o que é bem condizente aí com o procedimento estatístico, o contexto estatístico em que nós estamos aqui nessa questão. Então, o que acontece? Dito isto, esse modelo aqui só veio atrapalhar, só veio confundir a mente do concurseiro. Ora, tomando agora esse tipo de modelo, resta-nos saber o quê? Como estimar esse B. A literatura traz aí pelo menos duas considerações. Primeiro, esse B é um valor B0 conhecido, não vamos estimar esse B. Segundo, adotando aí algumas premissas, esse B vai ser estimado pelo quê? Exatamente o que nós já conhecemos, xi menos x barra, que multiplica yi menos y barra, sobre somatório de xi menos x barra ao quadrado. Ou seja, esse B vai nos lembrar o quê? O beta 1 que nós vimos de mínimos quadrados ordinários e de máxima verossimilhança. Por isso que esse modelo aqui, a única função dele, esse modelo aí, a única função dele nesse exercício foi nos dizer o quê? Que esse 0,2 é esse B que aparece aqui, que vai aparecer no nosso modelo. E quem será o nosso estimador de regressão para a média da população? Vai ser o 3,6 mais o 0,2 e a média de x, deixa eu ver se está aparecendo direitinho aí, tá? A média de x menos a média da amostra. Se nós considerarmos os dados do nosso problema, a nossa média população estimada pelo estimador de regressão vai ser o 3,6 mais o 0,2. Quem é a nossa média de x na população? É 12. Quem é a nossa média de x na amostra? É o 8. Portanto, a nossa estimativa de regressão vai ser o 3,6 vezes, aliás, mais o 0,2 vezes 4. Portanto, eu considero aqui esse exercício uma pegadinha da banca, tá? E que veio para confundir a cabeça do concurseiro de estatística. Mas nós temos aqui, com o professor Anselmo, estamos destrinchando todos esses assuntos para você. Qualquer dúvida, entra em contato aí
pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Os alunos têm o acesso direto pelo WhatsApp. E quem quiser entrar no curso de Estatística para Concurso, link aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, se esse vídeo aqui for para o YouTube. Eu te espero, então, lá dentro do nosso curso. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.